Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o capítulo 17, a parte de reprodução humana. A gente já viu a parte de sistema reprodutor feminino e masculino. Hoje a gente vai ver a partir da fecundação, né, a gente vai ver a parte de gravidez, os exames utilizados, alguns problemas relacionados a engravidar e algumas técnicas que podem resolver esse problema. Primeiramente, a gente tem que pensar que a tecnologia ela veio para ajudar. Tudo que ela possa ajudar, ela vai fazer isso, vai fazer por onde. E não seria diferente em relação à reprodução humana. Por quê? A fertilidade, ela nem sempre ela é possível em todas as pessoas, em todos os indivíduos, né? Tanto a feminina como a masculina. Então, se você tiver algum problema de fertilidade, que é o ato de você gerar um filho, né? Ser apto a gerar um filho, você vai ter algum problema na reprodução. E aí, esse problema na reprodução, ele pode ser revertido com algumas técnicas que a gente vai ver no final da aula. Além disso, a gente tem que enfatizar que existe a possibilidade do câncer de mama, que embora você tenha várias campanhas, como por exemplo, Outubro Rosa, que vamos dizer assim, o objetivo da campanha é fazer uma prevenção primária. Para quê? Para detectar quanto mais antes melhor, detecção precoce, né, dessa doença, que é o câncer de mama. E também ajuda a estimular o exame da mamografia, que deve ser realizado, né, em mulheres mais ou menos a partir dos 30 anos. Aí o câncer de mama, que está acontecendo cada vez mais cedo, ou a gente pode dizer está sendo diagnosticado cada vez mais cedo. Então, é um problema que pode levar à infertilidade, ou seja, é o processo inverso da fertilidade, que acaba levando a um problema na reprodução da mulher. Então, o câncer afeta a vida reprodutiva, afetando a fertilidade. Só que vale lembrar que tem tratamento. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? E aí você pode talvez reverter e a mulher pode gerar um filho. Basicamente é isso, né? Então a gente tem alguns problemas que podem ocorrer, mas a tecnologia vem ajudar. Parte de gravidez, né? O que é uma gravidez? É o período que vai compreender desde a fecundação, que é o encontro dos ovócitos com os espermatozoides, ou seja, do gameta feminino com o masculino. Depois que você tem um encontro, você tem o zigoto. Do zigoto até a hora do parto, é um período chamado gravidez. Como é um período de diferentes sinais, sintomas, né? É importante que a mulher faça alguns exames, sendo acompanhada pelo obstetra, um médico especializado nisso. E dependendo das situações, se tiver algum problema genético, os geneticistas, médicos com experiência em genética, né? Quanto maior a idade, maior a importância dos exames e desses cuidados. Então, gravidez requer exames e cuidados para que possa ocorrer tudo ok. E os exames que são necessários normalmente são os pré-natais. Os exames pré-natais é um conjunto de exames, são vários exames e procedimentos que vão permitir que o médico e a grávida, né, acompanhem o desenvolvimento do bebê ainda no útero. E aí, como eu falei, quanto maior a idade, maior a importância dos exames e dos cuidados. A gravidez de risco, por exemplo, por que maior idade? Mulheres acima de 40 anos precisam passar por aconselhamento genético, além desses exames, devido a problemas de anomalias genéticas. E alguns genes raros, eles podem ser transmitidos. E você tem algumas doenças que podem se desenvolver. Basicamente, os exames pré-natais compreendem exames de sangue,
leucemia, tipagem sanguínea e fator RH, e sorologias, né, para saber se a grávida tem alguma dessas doenças, como HIV, sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite B. Além disso, exames de urina, exames de imagem, ultrassonografia e outros, que é a aminocentese, exame das velocidades coriônicas e fetoscopia. Falando um pouquinho da ultrassonografia, é um exame de imagem, né, que você vê o desenvolvimento do bebê. Você pode ver possíveis malformações do sistema nervoso, analisar órgãos, rins, coração, pulmão, membros, e também é possível saber o sexo do bebê e o tempo de gestação através da ultrassonografia. Então, é um exame muito importante. E outros, a amniocentese, exame das velocidades coriônicas e fetoscopia, a gente vai ver agora em seguida. Então, é importante uma gravidez saudável, planejada, para evitar riscos para a mulher que está gerando o filho e o seu bebê. Aqui o exame de ultra, né? A partir de algumas semanas é possível ver as formações direitinho no feto. Agora falando um pouquinho da amniocentese. Você coleta uma amostra do líquido amniótico, que é o líquido da bolsa, a bolsa do neném, você coleta. É uma punção que se faz, né? Realizada entre 15 e 20 semanas, ou seja, até o 4º ou 5º mês de gestação. E quando você punciona esse líquido, né? Você tenta captar as células fetais para verificar possíveis alterações no número de cromossomos e é possível saber o sexo do bebê também. Então, aqui, ó, o procedimento, a pele da barriga, a parede do útero, perfura até chegar no líquido. Exame das velocidades coriônicas. O córion é uma membrana que envolve o feto. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá pra ver aqui. E uma parte dele vai se desenvolver formando a placenta. No córion a gente tem algumas velocidades. Que são, vamos dizer assim, voltinhas do córion, né? Então não dá pra ver aqui nessa foto. Eu tinha que ter botado uma foto só do córion, enfim. Mas é uma membrana que vai ficar em volta do feto. Mas aí por que a gente faz ele? O objetivo é fazer uma análise genética e cromossômica, ou seja, ver os genes e cromossomos das células fetais, para acompanhar alguma possível malformação. É uma biópsia, né, que você coleta essas células fetais. E aí você vai ter, se observar, você não está pegando do líquido, você está pegando da membrana, ou seja, você está pegando mais células. Você consegue fazer determinação do sexo, estudos bioquímicos e enzimáticos também, além de cromossomos. E fetoscopia, você pode avaliar o desenvolvimento fetal, que é a fetoscopia interna, ou batimentos cardíacos fetais, que é a fotoscopia externa. Aqui você tem um material chamado fetoscópio, é um instrumento utilizado, e aí você insere na cavidade uterina e coleta material. É bom para avaliar o desenvolvimento do bebê se for interno. Se for externa, é feita na região abdominal, ou seja, fora, e serve para auscultar os batimentos do bebê. Essa aqui é uma fetoscopia interna. Mas eu falei que nem tudo é perfeito. Existem problemas que vão levar às dificuldades para engravidar, que a gente conhece como infertilidade, né? Ou problemas mesmo. Você pode ter infertilidade, que é a incapacidade de gerar gravidez no período, né, de 1 ano, tendo relações sem o uso de nenhum método contraceptivo. Se a mulher ficar 1 ano sem conseguir engravidar, ela pode ser considerada com problema na fertilidade. E é importante lembrar que quanto maior a idade, maior a dificuldade para engravidar, e algumas alterações do sistema reprodutivo podem levar a também essas dificuldades. Síndrome dos ovários policísticos,
endometriose, câncer, infecções dos órgãos reprodutores, casos de gestação ectópica. Gestação ectópica é aquele que o embrião não se desenvolve no útero, se desenvolve fora, normalmente nas tubas uterinas. A gente tem para corrigir isso na reprodução assistida, né? Que são técnicas que vão auxiliar ali na questão das mulheres com problema na fertilização. São duas, basicamente, as técnicas que a gente vai ter: a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, aqueles grupos que a gente acabou de mencionar com dificuldade para engravidar entram aqui nessas técnicas. Primeira técnica, a inseminação artificial, é indicada quando há uma rejeição imunológica do sêmen do parceiro, quando não se conhece a esterilidade, quando o espermograma, que é o exame feito no esperma do homem, tem alguma alteração e quando há irregularidades na ovulação, isso é no caso das mulheres. Então, no espermograma, o sêmen é coletado e alguns espermatozoides, só para lembrar, eles são selecionados e avaliados. E se eles forem aptos, eles vão para o programa de inseminação artificial. Então, o parceiro dessa mulher vai primeiramente ter seus espermatozoides analisados. Os que forem escolhidos, né, forem bons, vão ser coletados para a realização da técnica. Em relação à mulher, essa técnica é feita no período fértil dela, né? E é um método também indicado para o homem que produz pouco espermatozoide ou passou por as vasectomias e tratamentos quimioterápicos, né? Então, servem para esses casos. Então, o que vai acontecer? Você insere, através da cânula de disseminação, esses espermatozoides escolhidos direto na cavidade uterina. E aí eles migram para encontrar o óvulo que está na tuba uterina e é possível conceber um feto ali. No zigoto, primeiramente, né, gente? A fertilização in vitro é indicada para mulheres que estão na menopausa. Você vai fecundar o ovócito e o espermatozoide em laboratório, ou seja, fora do corpo da mulher. Só que geralmente a paciente, a mulher, ela é submetida à medicação de hormônios gonadotróficos, como o FSH, hormônio folículo estimulante, que vai estimular o amadurecimento do ovócito, que é o gameta feminino, e o LH, que é o luteinizante, que vai liberar esse hormônio, vai estimular a liberação desse hormônio. É um procedimento que, como você pode liberar mais de um gameta feminino, é possível que haja chances de gestação gemelar. Então, você faz a fertilização in vitro, após 72 horas o zigoto é implantado no útero da mulher, e aí você pode fertilizar mais de um, tendo em vista que você estimulou com esses hormônios, né, que eu falei, medicação, e aí você pode gerar mais de um neném de uma só gestação, que são chamadas gestação gemelares. Então, aqui é basicamente a técnica. Você tem estimulação hormonal para o desenvolvimento dos folículos, que é os hormônios gonadotróficos, coleta dos óvulos nos ovários, a coleta do sêmen, né? Faz a fertilização in vitro, que eu esqueci, na placa de Petri, uma placa de vidro. E aí você coloca o óvulo, o ovócito coletado e o espermatozoide, tem a fertilização. Uma vez fertilizado, coloca na incubadora e você pega esse embrião, né, que se desenvolve daqui e implanta direto no útero. Faz a transferência embrionária. Então, é uma fertilização fora do corpo da mulher. Então, basicamente é isso. Não esqueçam de fazer o teste e as atividades da apostila, né, as atividades finais. E uma boa semana de aula a todos.